Fala, varão, beleza? Você escreveu isso aqui pra mim, né? Eliseu era do Satanás. Elias também era Baal, disputando com Baal. Primeiro que o próprio Jesus falou que um reino dividido não subsiste. O reino de Deus, ele não vai lutar contra o reino de Deus. E muito menos o reino de Satanás não vai lutar contra o reino de Satanás. Satanás não expulsa o diabo por Beuzebu. O reino dividido não subsiste. Primeiro você já falou que Moisés é do Satanás. Você já falou que o nome Jesus é do diabo. Você agora está falando que Elias e Eliseu também é do diabo. Sendo que Elias foi levado por Deus para o céu. Olha a incoerência que você está falando. Então para você Elias, Eliseu, Moisés é do diabo. Até então que você já falou comigo. Lembra quando Satanás falou com Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, e Jesus não transformou pedra em pão. Elias falou: se sou filho de Deus, desça fogo do céu. Parece que muitos esqueceram que Satanás também fez cair fogo do céu. Matou o rebanho de Jó. Um homem de Deus não amaldiçoa ninguém. E quem é filho de Deus também não amaldiçoa ninguém. Tiago 3,10. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meu irmão, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então você citou, pelo menos dessa vez você citou a Bíblia, né? Tiago 3,10. Mas vamos ler Tiago todo, o capítulo todo, versículo completo, para a gente entender o que você está falando aí. Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Ou seja, se você quer ser mestre, mestre é aquele professor, a pessoa que está ensinando, que tem entendimento e está passando para o próximo. Quanto mais conhecimento, maior vai ser o seu juízo, maior é a sua responsabilidade. Você aqui está dando um de professor. Então você está ensinando que Jesus, que Moisés, que Eliseu, Elias é do diabo. Né? Você está ensinando isso. Então toma cuidado que o seu juízo vai ser muito grande, segundo o que está escrito aqui no próprio Tiago que você citou para mim aqui. Tá certo? Tiago 3. No Tiago 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, todo ser humano ele vai tropeçar, ele vai errar, ele vai falar coisa errada, ele vai ficar irado, ele vai xingar. Porque isso é normal, porque nós somos seres humanos. Se você consegue refrear isso, automaticamente você vai refrear sua língua, que não é isso que está acontecendo. Ora, nós podemos refrear nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, é levado de impetuosos ventos, se viram com um leme pequeno, para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Ou seja, nós bendizemos a Deus com a boca, é a mesma boca que nós bendizemos a Deus, amaldiçoamos o homem, falando que ele é maldito, que ele não é de Deus, que ele vai para o inferno. Você está amaldiçoando o nome de Deus. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa?
É uma pergunta, tá? Tem um sinal de exclamação. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte de água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Porque a verdade é que esses homens são homens de Deus. Você está falando que não é. Você usou um texto que não tem nada a ver com o condizente da sua palavra. Pelo contrário, aqui é um texto que está indo contra você. Mas, no versículo 14, mas se tendes amarga inveja e sentimentos facciosos em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Tem que tomar cuidado, porque o que você está falando, você está falando contra o homem de Deus. Lembra que aquelas 40 pessoas lá, adolescentes, que ficou zoando com a cara de Eliseu? Chamando ele de careca, calvo. Ele amaldiçoou aquela pessoa e as pessoas, os ursos mataram 42 pessoas. Você está falando que Eliseu não é um homem de Deus? Você está falando que Elias não é homem de Deus? Olha o que você está falando, amigo. Você falou que Moisés não é homem de Deus? Rapaz, Moisés era tão foda que mudou a ideia de Deus. Deus ele ficou irado e se arrependeu de fazer o homem. Olha que a Bíblia fala que Deus não é filho, não que se arrependa, é filho do homem, etc, etc. Você entendeu? E Deus se arrependeu por 2 vezes de ter feito o homem. E Moisés foi lá e mudou a ideia de Deus. Não. O que as pessoas vão falar de você? Que você tirou o povo da terra do Egito para matar no deserto? Amigo, cuidado. Você tá entendendo? Elias foi arrebatado. E ele vai voltar. Ele é um das 2 testemunhas de Apocalipse. Uma é Enoque e a outra é Elias. Porque os dois são as 2 pessoas que estão no céu que não viram a morte. Carne e sangue não entram no reino de Deus, mas eles estão lá. E eles vão voltar. Eles são as 2 testemunhas. E as 2 testemunhas vai fazer desse fogo do céu também. Aí você vai falar que ele é o quê? Do diabo? Vigia, né, varão? Presta atenção. Você tá vendo aqui, ó. Christian e Al. Presta bem atenção. O nome de Elias é Elisha. Ou melhor, é Elial. O nome de Elias é Elial. Tá? E o nome de Eliseu é Elishaial. Então, você quer ter o nome de Deus no seu nome? Age como um homem de Deus. Como um remanescente, um separado. Tá certo? Porque Eliseu e Elias, eles tinham o nome de Deus, igual você tem aqui. Então, cuidado com o que você está falando. Porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância, não. Mas você não é ignorante mais, não. Tá? Você é sábio. Se você botou isso aqui no seu nome, é porque você é sábio. Então, cuidado com o que você está falando com o povo de Deus. Porque você pode, igual a Bíblia fala, não julgueis, sei que lá. A Bíblia proíbe você julgar o povo de Deus. Porque quem julga o povo de Deus é o próprio Deus. Nós temos autorização para julgar o mundo. Porque nós vamos julgar até os anjos. Mas o povo de Deus, nós não temos autorização para julgar, não. Então cuidado com o que você está falando. Tá? Você leva o nome de Deus. Eles também levam. Você não pode falar isso. Nós sabemos que eles são homens de Deus. Moisés, ele. E quando você for falar isso, você tem que trazer versículos. Você tem que ter isso aqui, ó. Tem que estar aqui o que você está falando. Porque isso aqui, Tiago 3,10, é o contrário. É algo que foi contra você. Não foi contra eles, não. Sabedoria, tá? Tem que ter sabedoria para lidar com as coisas de Deus. Porque você não é mais ignorante, não. Cuidado.